E se eu te dissesse que um dos impérios mais poderosos de toda a história da humanidade, um império que se estendia desde as fronteiras da Índia até as costas do Mediterrâneo, foi usado pelo próprio Deus para cumprir profecias antigas? Um império tão vasto que no auge do seu poder governava quase metade da população mundial. Um império cujo rei foi chamado de Messias, ungido, não pelo seu próprio povo, mas pelo Deus de Israel. E aqui está algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Os reis magos que se ajoelharam diante do menino Jesus em Belém eram sacerdotes persas, a língua que Jesus falou todos os dias da sua vida. Um legado direto do Império Persa. O próprio templo onde Jesus ensinou e orou foi reconstruído porque um rei persa assim o ordenou. Isto não é ficção. Isto não é lenda. Esta é a história dos persas, um povo que surgiu do anonimato nas montanhas do Irão para se tornar o maior império que o mundo antigo alguma vez viu. E a sua história está profundamente entrelaçada nas páginas da tua Bíblia. Hoje vamos embarcar numa viagem extraordinária. E antes de começarmos, deixa-me dizer-te o que vais descobrir. Vais aprender por que razão Deus chamou um rei pagão de Messias, 150 anos antes desse rei sequer ter nascido. Vais ouvir como a maior cidade da terra caiu numa única noite, durante um banquete de embriaguez, exatamente como um profeta hebreu tinha previsto. Vais descobrir por que um rei persa passou uma noite sem dormir, chorando por causa de um prisioneiro judeu preso numa cova de leões. Vais conhecer o plano de genocídio que quase eliminou o povo judeu da face da terra e a rainha corajosa que o impediu. E no final, vais descobrir uma ligação entre o Império Persa e o nascimento de Jesus Cristo que a maioria das pessoas nunca notou. Uma ligação que une toda esta história da forma mais surpreendente. Então põe-te confortável. Esta vai ser uma história épica. Uma história que atravessa séculos, cruza continentes e revela a mão de Deus a agir nos assuntos das nações. Vamos começar. Agora vamos recuar no tempo, milhares de anos, até um planalto varrido pelo vento no coração daquilo que hoje chamamos Irão. É aqui que a nossa história começa. Para entender quem eram os persas, precisamos de recuar muito, muito antes de Ciro, muito antes do Império, muito antes de qualquer dos acontecimentos registrados na Bíblia. Os persas faziam parte de um grupo maior de povos conhecidos como indo-iranianos, por vezes chamados arianos. E não, isto não tem nada a ver com o uso moderno e distorcido desse termo. No mundo antigo, ariano significava simplesmente nobre e referia-se a uma vasta família de tribos que originalmente viviam nas estepes da Ásia Central, na região que hoje corresponde ao Turquemenistão, Uzbequistão e sul do Cazaquistão. Por volta de 2000 a 1500 a.C., aproximadamente na época dos patriarcas bíblicos, Abraão, Isaque e Jacó, estas tribos indo-iranianas iniciaram uma migração massiva. Um grupo deslocou-se para sudeste, em direção ao subcontinente indiano. Estes tornar-se-iam os antepassados da civilização védica e acabariam por moldar a cultura da Índia. O outro grupo deslocou-se para sudoeste, descendo por desfiladeiros montanhosos até ao vasto planalto iraniano. Este segundo grupo, os iranianos, acabaria por se dividir em muitas tribos diferentes. Entre as mais importantes estavam os medos, que se estabeleceram na parte noroeste do Planalto, na região montanhosa a sul do Mar Cáspio. E depois havia os persas, uma tribo mais pequena e menos poderosa que se estabeleceu mais a sul, numa região que as fontes antigas chamam Parsa, ou Persis, que corresponde à atual província de Fars, no sudoeste do Irão. Agora há aqui algo fascinante. O próprio nome Pérsia vem desta antiga terra tribal, Parsa, e o nome Irão vem da palavra ariano, a terra dos arianos.
a terra do povo nobre. Durante séculos, talvez 5 ou 600 anos, os persas foram um povo relativamente menor. Viviam numa terra bonita, mas dura. Planícies áridas, rodeadas por imponentes cadeias montanhosas, com verões escaldantes e invernos gelados. Eram um povo pastoral, pastores e agricultores organizados em clãs e tribos sob chefes locais. Eram também vassalos. Durante a maior parte da sua história inicial, os persas estiveram sujeitos aos medos, os seus vizinhos mais poderosos do norte. O Império Medo, que ganhou destaque no século VII a.C., controlava grande parte do Planalto iraniano e era uma das grandes potências do antigo Próximo Oriente. Os persas pagavam tributo aos reis medos e serviam nos seus exércitos. Mas dentro deste pequeno povo subordinado, algo notável estava a acontecer. Existia uma família real, os Aquemênidas, que recebeu o nome do seu lendário antepassado Aquêmenes, ou Haxamanish, em persa antigo. Esta família detinha o título de rei entre as tribos persas, embora devesse lealdade aos medos. E foi desta família que surgiu um jovem príncipe, um príncipe que não se limitaria a libertar o seu povo da submissão, mas que conquistaria todo o mundo conhecido. O seu nome era Ciro, e a sua história estava escrita não nas estrelas, mas nos pergaminhos dos profetas hebreus, séculos antes de ele sequer ter nascido. Mas antes de chegarmos a Ciro, vamos fazer uma pausa e colocar uma questão importante. Onde é que os persas aparecem no relato bíblico sobre as origens das nações? No capítulo 10 do Gênesis, encontramos aquilo que os estudiosos chamam a Tábua das Nações, o registro genealógico de como os povos da terra descenderam dos 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Os persas não são mencionados por nome nesta tábua, pois ainda não tinham surgido como povo distinto, mas a sua terra ancestral está representada. Entre os filhos de Sem, encontramos Elão. Gênesis capítulo 10, versículo 22. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arão. Elão. Isto é de importância crucial. Elão foi uma das civilizações mais antigas do Próximo Oriente, centrada na cidade de Susa. Sim, a mesma Susa que mais tarde se tornaria uma das capitais do Império Persa. A mesma Susa onde se passam os acontecimentos do livro de Ester. A mesma Susa onde Daniel recebeu as suas visões. Os elamitas não eram persas, eram um povo separado e muito mais antigo. Mas os persas migraram para o coração de Elão, e ao longo dos séculos, os dois povos misturaram-se. Os persas absorveram a cultura elamita, adotaram as suas práticas administrativas e acabaram por fazer da antiga capital elamita de Susa a sua própria capital. Quando lemos sobre Elão no Gênesis, estamos a ler sobre a terra que se tornaria o berço do Império Persa. O profeta Jeremias também falou sobre Elão, e no capítulo 49 profetizou sobre o seu julgamento e a sua eventual restauração. Mas nos últimos dias, declara Deus, restaurarei a sorte de Elão. Esta profecia ganha um significado notável quando consideramos que o Império Persa, que surgiu na terra de Elão, se tornaria o instrumento através do qual Deus restaurou a sorte de Israel. As ligações são profundas, os fios entrelaçam-se ao longo dos séculos e das páginas das Escrituras. Agora, antes de te contar como Ciro conquistou Babilônia numa única noite, e sim, isso realmente aconteceu, precisas de entender o império que veio antes, os medos. Porque sem os medos, não há persas. E esta parte da história liga-se diretamente a um dos momentos mais dramáticos do Antigo Testamento. Os medos eram parentes próximos dos persas, falavam uma língua semelhante, adoravam deuses semelhantes e partilhavam muitas tradições culturais. Mas os medos organizaram-se num reino unificado muito antes dos persas.
No século VII a.C., os medos tinham se tornado uma das grandes potências do mundo antigo. Sob o seu rei Ciáxares, os medos desempenharam um papel decisivo num dos acontecimentos mais significativos da história bíblica, a queda do Império Assírio. Os assírios, aqueles terríveis conquistadores que tinham destruído o reino do norte de Israel em 722 a.C. e levado as 10 tribos para o exílio, dominaram o Próximo Oriente durante séculos. O profeta Naum declarou: ai da cidade sanguinária, cheia de mentiras, cheia de pilhagem, que nunca fica sem vítimas. Em 612 a.C., Ciáxares da Média, aliado a Nabopolassar da Babilônia, sitiou e destruiu a capital assíria, Nínive. Imagina o que isto significou para os descendentes das tribos do norte. O império que tinha apagado a sua terra natal do mapa foi ele próprio apagado da face da terra. O livro de Naum é essencialmente uma profecia sobre esta destruição e cumpriu-se de forma espetacular. Após a queda da Assíria, o antigo Próximo Oriente ficou dividido entre 4 grandes potências. Os babilônios, sob Nabucodonosor, tomaram o controle da Mesopotâmia, da Síria e do Levante, incluindo o reino de Judá. Os medos controlavam o planalto iraniano e partes da Anatólia. Os egípcios dominavam o Vale do Nilo. E os lídios, sob o seu fabulosamente rico rei Creso, governavam a Anatólia Ocidental, a atual Turquia. Foi durante este período que os persas eram vassalos dos medos. Os reis persas da família aquemênida, Teíspes, Ciro I, Cambises I, governavam o seu pequeno reino de Ansã, no que é hoje o sudoeste do Irão, mas faziam-no sob a tutela dos medos. E então chegou o filho de Cambises I, um jovem chamado Ciro II. Mais tarde seria conhecido como Ciro, o Grande. E nada, absolutamente nada, no mundo antigo voltaria a ser igual. Por volta de 559 a.C., Ciro II tornou-se rei dos persas. Era jovem, ambicioso e dotado de um gênio estratégico que espantaria o mundo antigo. Inicialmente, Ciro ainda era vassalo do rei Medo Astíages. As tradições antigas, registradas pelo historiador grego Heródoto, contam uma história dramática sobre a relação entre Ciro e Astíages. Segundo Heródoto, Astíages teve um sonho em que o seu neto, filho da sua filha e do príncipe persa Cambises, um dia o destronaria. Aterrorizado, Astíages ordenou que o bebê fosse morto, mas o oficial encarregado da execução não teve coragem de o fazer, e a criança foi entregue a um pastor para ser criada. Essa criança, claro, era Ciro. Seja ou não esta lenda historicamente precisa, o que é certo é que por volta de 553 a.C., Ciro lançou uma rebelião contra o domínio medo. A revolta não foi um golpe repentino, mas uma campanha militar de 3 anos. Ciro uniu as tribos persas, forjou alianças com nobres medos descontentes e travou uma série de batalhas contra as forças de Astíages. O ponto de viragem chegou quando uma parte significativa do exército medo desertou para o lado de Ciro. Segundo as fontes antigas, os próprios generais de Astíages traíram-no e entregaram-no ao rei persa. Por volta de 550 a.C., Ciro tinha capturado a capital meda, Ecbátana, a atual Hamadã no Irão, e o Império Medo caiu nas suas mãos. Mas Ciro fez algo que o distinguiu de praticamente todos os outros conquistadores do mundo antigo. Mostrou uma clemência notável. Não destruiu Ecbátana, não massacrou a nobreza meda. Em vez disso, incorporou os medos no seu novo império como parceiros. Os oficiais medos mantiveram as suas posições. Os costumes medos foram respeitados. O império que surgiu não era meramente persa, era medo-persa, uma dupla monarquia em que ambos os povos partilhavam o poder.
É exatamente assim que a Bíblia se refere a ele. No livro de Daniel, vemos repetidamente a expressão os medos e os persas, ou as leis dos medos e dos persas. Daniel, capítulo 5, versículo 28. O teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Daniel, capítulo 6, versículo 8. Segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Os escritores bíblicos compreenderam a natureza dupla deste império. Não foi simplesmente uma conquista persa dos medos, foi uma união, uma fusão de dois povos sob um líder extraordinário. Mas Ciro estava longe de ter acabado. Depois de conquistar os medos, voltou a sua atenção para o oeste, em direção ao reino da Lídia. O rei Creso da Lídia era lendário pela sua riqueza, e ainda hoje usamos a expressão rico como Creso. Alarmado pela ascensão repentina da Pérsia, Creso formou uma aliança com a Babilônia e o Egito e decidiu atacar primeiro. Consultou o famoso oráculo de Delfos, na Grécia, perguntando se deveria atacar a Pérsia. O oráculo respondeu que, se Creso cruzasse o rio Halis, um grande império seria destruído. Encorajado, Creso atacou. O oráculo tinha razão. Um grande império foi destruído, mas foi o dele. Ciro derrotou o exército lídio numa série de campanhas brilhantes. Segundo Heródoto, Ciro colocou os seus camelos à frente das linhas de batalha, sabendo que os cavalos lídios ficariam aterrorizados pelo cheiro desconhecido. A cavalaria lídia, o orgulho do exército de Creso, desorganizou-se completamente. Por volta de 546 a.C., Sardes, a capital lídia, tinha caído, e Creso era prisioneiro de Ciro. Mais uma vez, Ciro mostrou clemência. Segundo Heródoto, Creso não foi executado, mas mantido como conselheiro na corte persa. Este padrão de misericórdia e tolerância não era apenas estratégia política, definia o caráter de Ciro e teria implicações profundas para o povo de Israel. Agora, restava apenas uma grande potência no mundo antigo: Babilônia. E Babilônia guardava algo precioso: o povo de Deus. Nos anos 540 a.C., Babilônia era o último grande obstáculo entre Ciro e o domínio total sobre o mundo civilizado. E Babilônia não era uma cidade qualquer. Babilônia era, por qualquer medida, uma das cidades mais magníficas da história humana. As suas muralhas eram tão largas que carros de combate podiam correr pelo topo. A porta de Ishtar, coberta de tijolos vidrados de azul brilhante e decorada com dragões dourados, era uma das maravilhas do mundo antigo. A cidade estendia-se ao longo do rio Eufrates e estava rodeada por uma rede de canais, fossos e fortificações que a tornavam praticamente inexpugnável. Mas o verdadeiro significado de Babilônia para a nossa história é espiritual. Babilônia foi a cidade que destruiu Jerusalém. Em 586 a.C., o rei babilônico Nabucodonosor sitiou a cidade santa, arrombou as suas muralhas, queimou o templo de Salomão até aos alicerces e levou o povo de Judá para o exílio. Durante quase 50 anos, os judeus viveram em Babilônia como cativos, chorando junto aos rios de Babilônia, pendurando as suas harpas nos salgueiros e clamando a Deus por libertação. O Salmo 137 capta a sua angústia. Junto aos rios de Babilônia, ali nos sentamos e choramos ao lembrar-nos de Sião. Mas mesmo enquanto os exilados choravam, os profetas de Deus estavam a falar. E as suas palavras eram surpreendentes. O profeta Isaías, escrevendo aproximadamente 150 anos antes de Ciro sequer ter nascido, declarou em Isaías, capítulo 44, versículos 28 ao capítulo 45, versículo 1. Ele diz de Ciro: ele é o meu pastor e cumprirá todo o meu propósito. E diz de Jerusalém: será reconstruída, e do templo:
Os teus alicerces serão lançados. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu segurei para submeter nações diante dele. Para e pensa nisto por um momento. Deus chamou Ciro pelo nome 150 anos antes de Ciro existir. Deus chamou um rei pagão persa de o meu ungido. A palavra hebraica é Mashiach, Messias. O mesmo título que mais tarde seria reservado para Jesus Cristo foi primeiro aplicado a um rei persa. Esta é uma das profecias mais notáveis de toda a Escritura. Diz-nos que a ascensão da Pérsia não foi um acontecimento aleatório da história. Foi uma nomeação divina. Deus estava a orquestrar os assuntos das nações para cumprir os seus propósitos para o seu povo. Agora, quando Ciro voltou a sua atenção para a Babilônia, o império estava em declínio. Nabucodonosor, o grande rei que tinha conquistado Jerusalém, já tinha morrido há muito. Os seus sucessores eram fracos, incompetentes e impopulares. O último rei, Nabônido, tinha alienado o poderoso sacerdócio babilônico ao promover o culto ao deus da lua. Sim, em detrimento do tradicional deus principal, Marduk. Nabônido tinha até abandonado Babilônia, vivendo num exílio voluntário no oásis árabe de Taimá durante 10 anos, deixando o seu filho Baltazar a governar na sua ausência. Baltazar, esse nome deve soar-te familiar. É o mesmo Baltazar que aparece em Daniel, capítulo 5, o rei que organizou um grande banquete, bebeu vinho nos vasos sagrados roubados do templo de Jerusalém e viu uma mão misteriosa a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Daniel interpretou a escrita: Deus contou os dias do teu reino e pôs-lhe fim. Foste pesado na balança e achado em falta. O teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Nessa mesma noite, segundo a Bíblia e os historiadores antigos, os persas tomaram Babilônia. A queda de Babilônia em 539 a.C. foi espantosa. Segundo Heródoto, os engenheiros de Ciro desviaram o curso do rio Eufrates, que passava pelo centro da cidade por debaixo das muralhas. Com o nível da água reduzido, o exército persa conseguiu avançar pelo leito do rio, por baixo das muralhas, e entrar na cidade praticamente sem oposição. Os babilônios, apanhados desprevenidos durante um festival, o mesmo banquete descrito em Daniel, capítulo 5, quase não resistiram. Baltazar foi morto nessa noite. Nabônido rendeu-se pouco depois. A maior cidade do mundo caiu quase sem batalha. O cilindro de Ciro, um antigo documento de argila descoberto nas ruínas de Babilônia, registra o relato do próprio Ciro sobre esta conquista. Nele, Ciro afirma que Marduk, o deus principal de Babilônia, o escolheu para derrubar Nabônido por causa da sua impiedade. Claro que, na perspectiva bíblica, não foi Marduk, mas o Deus de Israel quem dirigiu estes acontecimentos. E o que Ciro fez a seguir mudou o curso da história bíblica para sempre. Em 538 a.C., no ano seguinte à conquista de Babilônia, Ciro emitiu um decreto que ecoou por todo o mundo antigo. Este decreto está registrado na própria Bíblia, nos primeiros versículos do livro de Esdras. Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 4. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que fez proclamar por todo o seu reino e também por escrito: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós pertencer ao seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e suba a Jerusalém de Judá, para reconstruir a casa do Senhor, o Deus de Israel. Este decreto foi extraordinário. Ciro não só permitiu que os exilados judeus regressassem à sua terra natal,
como apoiou ativamente a reconstrução do templo. Devolveu os vasos sagrados que Nabucodonosor tinha saqueado, objetos de ouro e prata guardados nos tesouros babilônicos durante décadas. Forneceu apoio financeiro do tesouro imperial e concedeu aos judeus permissão para governar os seus próprios assuntos religiosos. Agora, isto não foi exclusivo dos judeus. A política de Ciro era permitir que todos os povos deslocados regressassem às suas terras e restaurassem os seus templos. O cilindro de Ciro registra decretos semelhantes para outros povos. Ciro compreendia que súbditos que pudessem adorar livremente seriam mais leais do que cativos ressentidos. Mas os escritores bíblicos viram algo mais profundo em ação. Viram a mão de Deus. O texto é claro: o Senhor despertou o espírito de Ciro. Deus moveu o coração deste rei pagão para cumprir os seus propósitos. O profeta Jeremias tinha previsto que o exílio duraria 70 anos. E agora, precisamente dentro do prazo, Deus estava a trazer o seu povo de volta. O regresso do exílio desenrolou-se por etapas. A primeira vaga foi liderada por Sesbassar, um príncipe de Judá, seguido por Zorobabel, que supervisionaria a reconstrução do templo. Mais tarde, Esdras, o escriba, lideraria outro grupo de regresso para restaurar a vida espiritual da comunidade. E, finalmente, Neemias regressaria para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Tudo isto, cada passo desta restauração, aconteceu sob o domínio persa, com apoio persa e por autoridade persa. Os persas não eram periféricos no plano de Deus, eram centrais. Agora vamos fazer uma pausa e ver onde estamos. Vimos como os persas passaram de uma pequena tribo de pastores das montanhas a conquistar os medos, os lídios e os babilônios. Vimos como Deus chamou Ciro pelo nome 150 anos antes do seu nascimento, e como Ciro cumpriu essa profecia ao libertar os exilados judeus e ordenar a reconstrução do templo. Mas a história está longe de terminar. O Império Persa duraria mais 200 anos. E durante esse tempo, alguns dos acontecimentos mais dramáticos de toda a Escritura iriam desenrolar-se. Uma noite, numa cova de leões. Um plano de genocídio. Uma batalha espiritual nos céus. E uma ligação ao nascimento de Jesus que vai fechar o ciclo de toda esta história. Vamos continuar. Ciro o Grande morreu por volta de 530 a.C., alegadamente em batalha contra os Masságetas, um povo nômada na fronteira nordeste do seu império. Foi sucedido pelo seu filho Cambises II. Cambises conquistou o Egito em 525 a.C., juntando a última das grandes civilizações do mundo antigo ao Império Persa. Mas durante a sua campanha, a construção do templo em Jerusalém, iniciada sob Ciro, foi interrompida. E aqui encontramos algo importante que é frequentemente ignorado. A relação entre os persas e os judeus nem sempre foi pacífica. O livro de Esdras revela verdadeiras tensões e conflitos. Em Esdras, capítulo 4, ficamos a saber que os povos locais, que rodeavam Jerusalém, samaritanos e outros que se tinham instalado na terra durante o exílio, opuseram-se ativamente à restauração judaica. Escreveram cartas à corte persa, acusando os judeus de rebelião. Saiba o rei que os judeus que vieram da tua parte foram para Jerusalém. Estão a reconstruir aquela cidade rebelde e perversa. Estas acusações foram eficazes. A obra no templo foi obrigada a parar. Durante anos, o templo inacabado permaneceu como um monumento de esperança frustrada. Os exilados que tinham regressado a lutar contra a pobreza, a seca e vizinhos hostis, começaram a perder a coragem. Alguns começaram a dizer: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Isto não era um conto de fadas, era a vida real sob o domínio imperial, com toda a sua política, burocracia e oposição.
A comunidade judaica teve de navegar numa paisagem política complexa e por vezes hostil, e a sua sobrevivência dependia não apenas do favor divino, mas da sua capacidade de trabalhar dentro do sistema persa. Mas então chegou Dário I, Dário o Grande, um dos governantes mais capazes de toda a história antiga. Dário chegou ao poder em 522 a.C., após um período de guerra civil. Foi um administrador brilhante que reorganizou todo o império em 20 satrapias, províncias, cada uma governada por um sátrapa que respondia diretamente ao rei. Dário construiu a magnífica capital cerimonial de Persépolis. Construiu a famosa Estrada Real, que se estendia de Susa a Sardes, mais de 2.500 quilômetros, ao longo da qual correios montados podiam levar uma mensagem em apenas 7 dias. Uma viagem que levaria 3 meses a viajantes comuns. Para a história bíblica, Dário é enormemente importante. Quando os líderes judeus Zorobabel e Josué retomaram a construção do templo, os seus opositores voltaram a queixar-se, mas Dário ordenou uma busca nos arquivos reais, encontrou o decreto original de Ciro e não só o confirmou, como o reforçou, ordenando que a construção fosse financiada pelas receitas fiscais provinciais. Deixai o governador dos judeus e os anciãos judeus reconstruir esta casa de Deus no seu lugar, ordenou Dário. O custo deve ser pago a estes homens na totalidade e sem demora das receitas reais. O templo ficou concluído em 516 a.C., no 6º ano do reinado de Dário, exatamente 70 anos depois de o Templo de Salomão ter sido destruído em 586 a.C. Mais uma vez, a cronologia da profecia bíblica cumpriu-se com uma precisão espantosa. Agora quero falar-te sobre Daniel, porque a história de Daniel na corte persa não é apenas um dos episódios mais queridos da Bíblia. É uma história que revela o caráter tanto dos governantes persas como do Deus que estava por detrás deles. Daniel foi levado para o exílio ainda jovem, por volta de 605 a.C. Serviu com distinção na corte babilônica durante décadas. Quando os persas conquistaram Babilônia em 539 a.C., Daniel já era um homem idoso, talvez com os seus 80 anos. O livro de Daniel diz-nos que, após a queda de Babilônia, um governante chamado Dário, o Medo, recebeu o reino. Os estudiosos debatem a sua identidade exata. Alguns identificam-no com um governador que Ciro nomeou sobre Babilônia. Outros com um príncipe Medo que deteve autoridade brevemente antes de Ciro assumir o controle total. O que importa para a nossa história é o que aconteceu a seguir. Este Dário nomeou 120 sátrapas para administrar as províncias, com 3 administradores principais sobre eles, e Daniel era um destes 3. Na verdade, Daniel distinguiu-se de tal forma que o rei planeava colocá-lo sobre todo o reino. Um exilado judeu, membro de um povo conquistado, elevado ao cargo mais alto do maior império da terra. Mas o sucesso de Daniel provocou inveja. Os seus rivais não conseguiam encontrar nenhuma corrupção ou negligência nele. O texto diz que procuraram e nada encontraram, porque Daniel era absolutamente digno de confiança. Então conceberam um plano diferente. Convenceram o rei a emitir um decreto. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a qualquer deus ou ser humano, exceto ao próprio rei. A pena era a cova dos leões. Daniel soube do decreto, conhecia as consequências. E aqui quero que imagines o seguinte: um homem idoso, 80 anos, talvez mais, está longe de casa há mais de 60 anos. A cidade que amou em rapaz jaz em ruínas a mais de 1.000 quilômetros para oeste. Todas as pessoas com quem cresceu morreram.
Passou toda a sua vida adulta a servir reis estrangeiros numa terra estrangeira, agarrado a uma fé que a maior parte do mundo à sua volta nem compreendia nem respeitava. E agora dizem-lhe: deixa de rezar ou morre. Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido assinado, foi para casa, subiu ao seu quarto no andar de cima, onde as janelas se abriam na direção de Jerusalém. 3 vezes por dia, ajoelhava-se e orava, dando graças ao seu Deus, tal como sempre fizera. Tal como sempre fizera, não mudou nada, não se escondeu, não calculou os riscos, nem pesou as consequências políticas. Simplesmente abriu a sua janela na direção de uma cidade que não via há 6 décadas e rezou. A mesma oração, a mesma postura, o mesmo Deus. Quando penso nisto, um homem idoso, sozinho num quarto no andar de cima, a escolher a fidelidade em vez da sobrevivência, pergunto-me se eu teria essa coragem. Pergunto-me se algum de nós teria. Não é a fé de um teólogo a debater ideias, é a fé de alguém que apostou tudo, a sua carreira, a sua segurança, a sua própria vida, na convicção de que o Deus de Israel é real e que cumpre as suas promessas. Quando Daniel foi descoberto e denunciado, o rei ficou devastado. O texto diz que fez todos os esforços até ao pôr do sol para salvar Daniel. Mas a lei dos medos e dos persas não podia ser revogada, nem mesmo pelo próprio rei. Esta era uma característica real da governação persa. Uma vez emitido um decreto real, era considerado um reflexo da ordem cósmica, sagrado e irreversível. Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei passou a noite sem dormir, em jejum e recusando qualquer entretenimento. Ao romper do dia, correu até a cova e gritou com angústia na voz: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem serves continuamente, foi capaz de te livrar dos leões? E da escuridão, Daniel respondeu: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Não me fizeram mal, porque fui considerado inocente diante dele. O rei ficou radiante de alegria, ordenou que tirassem Daniel da cova e depois fez algo extraordinário. Emitiu um decreto não apenas para a corte, não apenas para a província, mas para todo o reino. Daniel, capítulo 6, versículos 25 a 27. Eu decreto que em toda a parte do meu reino os povos temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio nunca terá fim. Ele resgata e salva, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Um governante a ordenar que o maior império da terra reverenciasse o Deus de Israel. Através da fidelidade de um só homem, a corte persa tornou-se uma plataforma para proclamar a soberania de Deus. Depois de Dário, o Grande, veio o seu filho Xerxes I, que reinou de 486 a 465 a.C. Na história secular, Xerxes é famoso pela sua invasão massiva da Grécia, a campanha que produziu as lendárias batalhas das Termópilas e de Salamina. Mas na história bíblica, Xerxes é conhecido por outro nome, Assuero, e a sua história é contada num dos livros mais dramáticos de toda a Bíblia, o livro de Ester. O livro de Ester é único nas Escrituras. É o único livro da Bíblia que não menciona Deus pelo nome, nem uma vez. E, no entanto, a mão de Deus é visível em cada página, a agir nos bastidores através de coincidências aparentemente aleatórias que nada tem de aleatório. A história abre com um banquete luxuoso em Susa, a capital persa. O rei Assuero organiza uma celebração de 180 dias para exibir a riqueza e a glória do seu reino. Quando a rainha Vasti recusa aparecer por ordem do rei, é destituída e começa uma busca por todo o império por uma nova rainha. Entre as candidatas está uma jovem judia chamada Hadassah, mais conhecida pelo seu nome persa, Ester. Criada pelo seu primo Mardoqueu, ela esconde a sua identidade judaica por instrução dele.
Conquista o favor do rei e torna-se rainha. Mas ela entrou na corte num momento crítico. Amã, o ministro principal do rei, nutre um ódio profundo pelo povo judeu, particularmente por Mardoqueu, que se recusa a prostrar-se diante dele. Amã convence o rei a emitir um decreto que ordena a aniquilação de todos os judeus em todo o império, cada homem, mulher e criança, num único dia. Agora para e pensa no que está em jogo. Se o plano de Amã for bem-sucedido, a linhagem de David é extinta. As profecias messiânicas tornam-se impossíveis de cumprir. Não há Jesus de Nazaré, não há evangelho, não há igreja. Tudo depende do que acontece a seguir na corte de um rei persa. Mardoqueu envia uma mensagem a Ester: tens de ir perante o rei e suplicar pelo nosso povo. Mas há um problema. Na corte persa, ninguém, nem mesmo a rainha, podia aproximar-se do rei sem ser chamado. A pena era a morte. A única exceção era se o rei estendesse o seu cetro de ouro como sinal de favor. Ester não tinha sido chamada ao rei há 30 dias. A resposta de Ester é uma das declarações mais corajosas de toda a Bíblia. Se eu tiver de morrer, morrerei. Vestiu as suas vestes reais e caminhou em direção à sala do trono. Cada passo, um passo em direção a uma possível morte. E quando o rei a viu, estendeu o cetro de ouro. Através da coragem de Ester, através do gesto anterior de lealdade de Mardoqueu ao denunciar uma conspiração de assassinato, felizmente redescoberta nos registros da corte no momento exato, através da própria arrogância de Amã, que conduz à sua queda. O decreto é revertido. Amã é enforcado na própria forca que tinha preparado para Mardoqueu. Os judeus triunfam sobre os seus inimigos. As palavras que Mardoqueu disse a Ester ecoam ao longo dos séculos. Quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste a esta posição real? Essa pergunta é o coração de todo o livro de Ester. Deus coloca o seu povo no lugar certo, no momento certo, para os seus propósitos, mesmo quando o seu nome não é pronunciado. Depois de Xerxes ter sido assassinado em 465 a.C., o seu filho Artaxerxes primeiro chegou ao poder. E o reinado de Artaxerxes foi crucial para duas das figuras mais importantes da história bíblica pós-exílica, Esdras e Neemias. Em 458 a.C., Esdras, sacerdote e escriba conhecedor da lei de Moisés, recebeu autorização real e apoio financeiro para liderar uma segunda vaga de exilados de volta a Jerusalém. A sua missão era a reforma espiritual, ensinar a lei, reorganizar a vida religiosa e tratar da questão dos casamentos mistos com os povos vizinhos. Esdras, capítulo 7, versículo 27, registra a sua reação. Bendito seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs tal coisa no coração do rei. Depois, em 445 a.C., Neemias, um oficial judeu que servia como copeiro do rei Artaxerxes, recebeu notícias devastadoras. As muralhas de Jerusalém continuavam em ruínas. Chorou, jejuou e orou. Depois fez um pedido ousado, permissão para ir a Jerusalém reconstruir as muralhas. Artaxerxes concedeu-lhe, fornecendo cartas de salvo-conduto, materiais de construção das florestas reais e uma escolta armada. Neemias chegou e organizou a reconstrução num espantoso período de 52 dias, apesar da feroz oposição de Sambalate, Tobias e Gesem, que ridicularizaram, ameaçaram e conspiraram para travar a obra. Os trabalhadores de Neemias construíam com uma colher de pedreiro numa mão e uma espada na outra. Cada etapa desta restauração, o templo sob Ciro e Dário, a reforma espiritual sob Artaxerxes através de Esdras, as muralhas sob Artaxerxes através de Neemias, aconteceu dentro do sistema persa. A comunidade judaica pós-exílica renasceu sob a proteção persa. Estamos agora a entrar na parte mais extraordinária desta história. Profecia,
guerra espiritual e um mistério que se estende desde as salas do trono da Pérsia até uma manjedoura em Belém. Se és o tipo de pessoa que quer ir mais fundo na história bíblica do que a maioria alguma vez vai, estás no sítio certo. Subscreve agora, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como vês a Bíblia. Os persas aparecem de forma proeminente na profecia bíblica, particularmente no livro de Daniel. Em pelo menos 4 visões distintas, Deus mostrou a Daniel a sequência exata dos impérios que dominariam o mundo, e a Pérsia estava em cada uma delas. Em Daniel, capítulo 2, Nabucodonosor sonha com uma grande estátua. A sua cabeça de ouro representa a Babilônia, o seu peito e braços de prata representam a Medo-Pérsia, o seu ventre de bronze representa a Grécia, as suas pernas de ferro representam Roma. Em Daniel 7, 4 bestas emergem do mar. A segunda, um urso erguido de um lado com 3 costelas na boca, é a Medo-Pérsia. As 3 costelas representam as suas 3 grandes conquistas, a Lídia, Babilônia e o Egito. E a postura desigual mostra os persas como o parceiro dominante sobre os medos. Em Daniel 8, um carneiro com 2 chifres desiguais avança em todas as direções, até que um bode com um único chifre, a Grécia, Alexandre o Grande, o destroça. O próprio anjo Gabriel identifica o carneiro como os reis da Média e da Pérsia. E em Daniel, capítulos 10 a 12, o anjo descreve a sucessão dos reis persas com um detalhe notável, incluindo um 4º rei, mais rico que todos os outros, que provocaria uma guerra contra a Grécia. A maioria dos estudiosos identifica-o como Xerxes, cuja invasão massiva da Grécia é bem documentada por Heródoto. Daniel viu tudo isto séculos antes de acontecer. Os persas não foram uma surpresa para Deus. Foram antecipados, nomeados, descritos e tecidos na trama da profecia antes de alguma vez terem chegado ao poder. Mas há algo mais em Daniel, capítulo 10, que a maioria das pessoas ignora completamente, e é uma das passagens mais misteriosas de toda a Bíblia. Daniel está a jejuar e a orar há 3 semanas, 21 dias, procurando compreender uma visão sobre o futuro do seu povo. Então, aparece-lhe um ser angelical, uma figura de glória aterradora, com um rosto como relâmpago e olhos como tochas de fogo. Este anjo diz a Daniel algo extraordinário. Não tenhas medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que decidiste compreender e humilhar-te diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia opôs-se a mim durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes principais, veio ajudar-me, porque eu fiquei retido lá junto ao rei da Pérsia. O príncipe do reino da Pérsia. Este não é um príncipe humano, é uma entidade espiritual, um principado demoníaco que estava por detrás do Império Persa no mundo invisível. Durante 21 dias, este ser foi poderoso o suficiente para bloquear um anjo de Deus. Pensa no que isto revela. Por detrás da política visível do Império Persa, os decretos, os exércitos, a ascensão e queda de governantes, havia uma guerra invisível a ser travada. A luta do povo de Deus não era apenas contra a carne e o sangue, como Paulo escreveria mais tarde, mas contra principados e potestades, contra os governantes das trevas deste mundo. O anjo continua: em breve voltarei para lutar contra o príncipe da Pérsia, e quando eu for, o príncipe da Grécia virá. Até a transição do Império Persa para o Império Grego de Alexandre se refletia nesta guerra espiritual. A ascensão e queda dos impérios não era apenas geopolítica, era um conflito cósmico. E as orações de Daniel, as orações de um homem fiel, a jejuar nas margens do Tigre, foram poderosas o suficiente para atrair a atenção tanto de anjos como de demônios. Se isto não muda a forma como pensas sobre a oração, nada o fará.
Agora, vamos passar a uma questão que tem fascinado os estudiosos durante séculos. Como era a religião persa? E como se liga a tudo o que temos vindo a discutir? Os persas praticavam uma religião antiga que mais tarde seria formalizada como zoroastrismo, fundada nos ensinamentos do profeta Zoroastro, ou Zaratustra. O zoroastrismo era notável no mundo antigo. Numa era de politeísmo, ensinava que existia um Deus supremo, Ahura Mazda, o Senhor Sábio, preso numa batalha cósmica com Angra Mainyu, o espírito do mal e da mentira. Vários conceitos do zoroastrismo têm paralelos impressionantes com o pensamento bíblico. Uma luta cósmica entre o bem e o mal, um juízo final no fim dos tempos, a responsabilidade moral individual, uma figura de Salvador que viria para derrotar o mal e a ressurreição dos mortos. As ideias religiosas persas influenciaram a teologia judaica. Os estudiosos têm debatido isto durante séculos. A verdade é complexa. A comunidade judaica viveu dentro do Império Persa durante mais de 200 anos. O intercâmbio cultural era inevitável. Mas o cerne da fé israelita, um Deus soberano, a aliança com Israel, as exigências éticas da Torá, manteve-se distintamente judaico. O que os persas inegavelmente proporcionaram foi o ambiente. A sua política de tolerância religiosa, única no mundo antigo, permitiu que o judaísmo pós-exílico florescesse. A estrada real ligava povos distantes. O aramaico tornou-se uma língua comum. As ideias podiam viajar através de continentes, e dentro deste mundo criado pela Pérsia, a teologia judaica aprofundou-se e amadureceu, desenvolvendo os próprios conceitos de anjos, ressurreição e juízo cósmico que se tornariam centrais na mensagem de Jesus. Mas aqui está o que considero mais notável. Os zoroastrianos passaram séculos a procurar luz, verdade, um Salvador que derrotasse as trevas de uma vez por todas. E como estamos prestes a ver, quando esse Salvador finalmente chegou, foram os sacerdotes zoroastrianos, os magos persas, que estiveram entre os primeiros a encontrá-lo. Agora chegamos à parte desta história que liga tudo. A ligação que nos conduz diretamente das salas do trono da Pérsia a uma manjedoura em Belém. O Império Persa caiu perante Alexandre o Grande em 330 a.C., mas o seu legado não morreu. De muitas formas, o mundo que a Pérsia construiu foi o mundo onde Jesus nasceu. A língua aramaica que os administradores persas espalharam por todo o Próximo Oriente tornou-se a língua materna do próprio Jesus. Quando gritou da cruz, quando ressuscitou os mortos, quando chamou Deus de Abba, estava a falar o legado linguístico do Império Persa. A diáspora judaica que tomou forma durante o período persa tornou-se a rede através da qual o Evangelho se espalhou. Quando Paulo visitou sinagogas de Antioquia a Corinto, percorria caminhos que a era persa tinha gravado no tecido do mundo antigo. A própria sinagoga onde Jesus ensinou, onde Paulo pregou, onde a igreja primitiva nasceu, foi uma instituição forjada no exílio e formalizada sob o domínio persa. As escrituras hebraicas, tal como as conhecemos, foram reunidas e organizadas durante o período persa. Esdras deu à Torá a sua forma com autoridade. A Bíblia que Jesus leu tomou forma sob a governação persa. E o Império Romano, o mundo político do Novo Testamento, tinha uma dívida profunda para com o modelo persa. O sistema de províncias, a tolerância pelos costumes locais, a rede de estradas, o conceito de lei universal. Roma herdou tudo isto da Pérsia, através dos gregos. A paz romana que permitiu a propagação do Evangelho tinha as suas raízes mais profundas na paz persa que veio séculos antes. Mas agora, a ligação que talvez mais te surpreenda. Abre a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 2.
Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram magos do Oriente a Jerusalém perguntando: Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Vimos a sua estrela quando se levantou e viemos adorá-lo. Magos do Oriente. Quem eram estes homens? A palavra grega é magoi e refere-se especificamente a uma casta de sacerdotes persas. Os magos eram especialistas religiosos zoroastrianos, estudiosos das estrelas, intérpretes de sonhos, conselheiros de reis. Eram a elite intelectual e espiritual do mundo persa. A própria palavra magia vem do seu nome. Estes não eram viajantes quaisquer. Eram herdeiros da própria civilização que tinha moldado a história bíblica durante 2 séculos. Durante gerações, os magos tinham vivido ao lado de comunidades judaicas em Babilônia e na Pérsia. É bem possível que conhecessem as profecias de Daniel, que ele próprio tinha servido entre os seus predecessores nas cortes de Babilônia e da Pérsia. Teriam ouvido falar do Messias que viria, o rei que nasceria em Israel. E quando viram a estrela, um sinal que se alinhava com as suas próprias tradições e com a profecia judaica, partiram numa viagem de centenas de quilômetros através do deserto. E quando o encontraram, não um rei num palácio, mas um bebé numa casa humilde em Belém, fizeram algo extraordinário. Ajoelharam-se, adoraram-no e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro para um rei, incenso para um sacerdote, mirra para aquele que haveria de morrer. Os persas, herdeiros do próprio império que serviu os propósitos de Deus durante 200 anos, estiveram entre os primeiros em todo o mundo a adorar Jesus Cristo. A história fecha o ciclo, de Ciro, que foi chamado ungido de Deus, até aos magos, que se ajoelharam diante do ungido supremo de Deus. Do decreto que reconstruiu o templo, à adoração daquele que declarou: Destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Do império que preservou o povo judeu, aos sacerdotes desse império a curvarem-se diante de um bebé judeu em Belém. Isto não é coincidência, isto é a mão de Deus, a tecer a história da salvação ao longo de séculos, impérios e civilizações. Ao chegarmos ao fim da nossa viagem, vamos refletir sobre o que esta história nos ensina. Deus é soberano sobre as nações. Chamou Ciro pelo nome antes de ele nascer. Moveu corações de reis. Colocou Ester na corte no momento exato. Protegeu Daniel. Guiou os magos. Não de uma forma que elimina a liberdade humana. Cada uma destas pessoas fez escolhas reais, mas de uma forma que demonstra que os propósitos de Deus não serão frustrados. O coração do rei é como um curso de água na mão do Senhor. Ele dirige-o para onde quer. Deus pode usar qualquer pessoa. Ciro era pagão. Os magos eram sacerdotes zoroastrianos. Nenhum deles adorava o Deus de Israel. E, no entanto, Deus chamou Ciro de o meu ungido e escolheu os magos para estarem entre os primeiros adoradores de Cristo. Os seus instrumentos não se limitam aos que têm fé. A fidelidade importa mesmo no exílio. Daniel orou em direção a uma cidade em ruínas durante 60 anos e nunca parou. Ester arriscou a vida pelo seu povo. Neemias chorou e depois construiu. O seu exemplo fala a qualquer pessoa que alguma vez se tenha sentido como um estranho num mundo que não partilha os seus valores. Sê fiel onde Deus te colocou. Ele está a agir, mesmo quando não o consegues ver. E a história não é aleatória. É uma história contada por Deus. A ascensão da Pérsia, a queda de Babilônia, o exílio e o regresso, a preservação de Israel, o nascimento de Jesus, são capítulos de uma única e magnífica narrativa de redenção. E se Deus estava a agir nas cortes dos reis persas há 2500 anos, então está a agir hoje, na tua vida.
nas tuas circunstâncias, nos acontecimentos que parecem sem sentido. Nada é desperdiçado, nada é acidental. Tudo se move na direção dos seus propósitos. Então, quem foram os persas na Bíblia? Foram os instrumentos improváveis do Deus vivo. Foram preditos por profetas, descritos em visões e nomeados nas Escrituras antes de existirem. O seu rei foi chamado Messias. O seu império preservou o povo de Deus. Os seus sacerdotes ajoelharam-se diante do Filho de Deus. E a sua história lembra-nos que o Deus que move impérios é o mesmo Deus que conhece o teu nome. Isaías 45, versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, embora não me tenhas reconhecido, para que desde o nascer do sol até o lugar onde se põe, todos saibam que não há nenhum além de mim. Obrigado por assistires. Se este vídeo te abençoou, partilha-o com alguém que pense que a Bíblia é apenas um livro velho de regras. Esta história pode fazê-lo mudar de ideias. Deixa um comentário. Qual parte te surpreendeu mais? A profecia de Ciro, a coragem de Esther, Daniel na cova dos leões, os magos na manjedoura? Nós lemos cada um dos comentários. E se queres continuar, assiste ao nosso vídeo sobre os babilônios, o império que veio antes da Pérsia e cuja história é ainda mais sombria e dramática. O link está no teu ecrã neste momento. Vemo-nos no próximo. Deus te abençoe.